macaco correndo atrás de mim. E aí, gente, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar de um movimento curioso que aconteceu com os quadrinhos americanos na década de 50, que foi a explosão de vendas, né? No caso, a explosão, o sucesso de vendas dos quadrinhos americanos quando você colocava um gorila na capa. Sim, um gorila. Então imagina, na plena década de 50, era de prata dos quadrinhos americanos, histórias mais rocambolescas, mais bizarras. E um belo dia um editor da DC, né, o Julius Schwartz, viu que gorilas na capa vendiam mais. A porcentagem pequena, mas que, tipo, quantidade de vendas era muito alto. Era um aumento de 8% nas vendas se tivesse um macaco na capa. No caso, um gorila. Então, depois disso, a quantidade de capas com gorilas nas revistas da DC, tipo, explodiu tanto que ele falava assim, gente, não exagera com gorila, põe um por mês. E aí a DC falou, beleza, então vamos fazer uma série em que durante uns 2 anos, sem sacanagem, todas as capas dessa série, que era Stranger Adventures, uma parada assim, tinha a porra do gorila na capa, em situações mais adversas. Era um gorila, não só na Stranger Adventures, né, mas vamos supor, tem uma capa que era um gorila que jogava beisebol com a Mulher Maravilha, outro era um gorila do espaço que atacava a Mulher Maravilha, vilões gorilas, o Superman lutou com os três aí gorilas, assim. Ah, um gorila de Krypton, um gorila, um homem que vira gorila, e não sei o que, mas assim, eles não eram propriamente gorilas, né? Assim, normalmente uns tinham mutação de que eles eram humanos e viravam gorilas. E se a gente parar pra pensar, tem um background interessante dessa história de gorila, né? Porque antes disso, o Tarzan, por exemplo, o Jungle Jim, ou a China, eu acho, se eu não me engano, tinham histórias que eram um humano que vivia na floresta e interagia com o macaco. E surgiu um personagem que era o Congo Billy, se eu não me engano, que era um cara que virava um gorila. Simplesmente, acho que era um gorila até dourado, se eu não me engano. E qual a explicação lógica de termos esse movimento de gorilas nas histórias em quadrinhos americanos? Ninguém sabe. Simplesmente tinham. Tem teorias de que o uso de gorilas remetiam tanto à ficção científica, a coisas assim do tipo, experimentos e coisas do tipo, né? Tanto que muitos anos antes teve o filme do King Kong, né? Que tinha esse imaginário de um monstro gigante, um gorila que fez um tremendo sucesso e foi refilmado várias vezes posteriormente, né? Visto que na época que tinha esse boom de filmes, de capas de quadrinhos de gorilas, ainda não tinha lançado Planeta dos Macacos. Esse movimento de gorila na capa de quadrinho americano foi bem antes, talvez uns. Posso jogar aí um intervalo entre 5 e 10 anos de diferença, até ter o primeiro filme do Planeta dos Macacos, né? Que é a adaptação do romance francês, né? Do Planeta do Siege, um negócio assim. Siege, sei lá. Foda-se, não é o caso. Então, isso é legal, porque entra naquela questão, pô, por que usava gorila? Foi por causa do Planeta dos Macacos? Não, não foi por conta do Planeta dos Macacos. E também não tem nenhum indicativo que o uso do gorila na capa de quadrinho, esse sucesso tenha feito o filme Planeta dos Macacos ter feito sucesso, porque isso não tem muito nexo e relação quando a gente fica falando essa comparação de influências. Então, simplesmente o movimento de gorilas na capa surgiu e em um belo momento eles pararam de fazer. Tem um rolê aí que teve alguma coisa em 68 na DC, assim, algum negócio dos escritores, assim, e começou a minguar. E em um belo momento parou de ter essa exploração assídua de gorilas em capas de histórias em quadrinhos, né? Tanto que não só em capas, mas desde a história, o Flash, o Gorilla Grodd, que é um vilão do Flash, tipo... É muito bizarro pensar nisso, porque assim, o cara é um super rápido. Qual é um vilão foda pra ele aqui? Ah, um gorila inteligentão que vive num mundo, num país de gorilas inteligentes e que tem poderes telepáticos, é interessante. E assim, ele virou um vilão do Flash, porque, né? Coitado do Flash, é o cara que tem, é o herói que tem os vilões mais bizarros e menos condizentes com a situação do Flash, porque, tipo assim, o cara corre tipo, mais que a luz e treta com um cara que é o galhofeiro, né? Acho que não, mentira, tem um vilão do Flash, sem ser esses velocistas genéricos, assim. Mas tem um vilão do Flash que é foda, o Mestre dos Espelhos. Esse, assim, bota moral. Mas não vem ao caso porque estamos falando de gorilas
nos quadrinhos. Acho que eu já até falei bastante. Durante o vídeo vai estar passando capas aí de histórias, né? Então acho que eu expliquei bem esse movimento. E é isso. Em algum momento dos anos 50 surge um movimento maluco para pôr o gorila na capa, porque gorila vendia. Gorila vendia. Tem diversos tipos de gorilas, gorilas naturais, humanos são chamados de gorilas, gorilas inteligentes, gorilas alienígenas, inclusive o Superman tinha um animal de estimação que era um super gorila, né? Ele tinha o cachorro o Krypton, mas também tinha um super macaco, tinha um super gorila, tinha um super cavalo, diversos animais de Krypton que coincidentemente eram os mesmos animais que a gente tinha aqui na Terra. Inclusive, tem histórias que o Batman trata com um bate-gorila também. Gorilas. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim.